Olá, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre relacionamentos. Meu nome é Maria Rafaela Simbalista, eu sou psicóloga e se você já me acompanha, você sabe que invariavelmente eu venho aqui, faço alguns vídeos para ajudar as pessoas a compreenderem mais sobre relacionamentos, emoções, comportamentos e as pessoas melhorarem o dia a dia delas e melhorar o bem-estar. Principalmente hoje o tema vai falar sobre bem-estar nas relações, né? Como é que a gente vai observar o relacionamento, né? Para a gente entender o que pode estar acontecendo, ou para quem vai ainda construir um relacionamento, também entender que bases são essas que regem a relação, né? E como que isso, os valores da gente, a nossa personalidade vai interferir nesse relacionamento. Porque a nossa personalidade vai interferir na relação, os nossos valores, os nossos gostos, os interesses no relacionamento também, as expectativas que a gente tem em relação àquela relação, tudo isso está no meio dessa coisa toda da gente se relacionar. E a outra pessoa que chega, ela também está trazendo tudo isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, a gente vai observando, né, principalmente quando é profissional da área, da psicologia, quando é um psicólogo, como eu sou, a gente vai vendo que as relações, elas vão se pautando em algumas coisas. E isso eu acredito que até o leigo percebe que tem algumas bases, mas às vezes não consegue nomear. Então, a grosso modo, para a gente tentar simplificando muito, tá, gente? Eu gosto de pensar no relacionamento como aqueles bancos de pracinha, né? Aqueles bancos de praça, né? Mas vamos imaginar que seja aquele banco e que esse banco ele tenha 6 bases. A gente fala pé, né? Mas aí se tiver alguma engenheira aí assistindo o vídeo, não fica chateado comigo não, de repente eu tô falando errado, né? Que é a perna do banco, que é o pé do banco. Mas então vamos pensar nisso como bases, tá? E vamos pensar nesse banco, ele materializando a relação das pessoas. Então, as pessoas vão utilizar aquele assento, aquele relacionamento, né? Aquilo ali vai ser a via da relação delas. Então, pensando nesse banco, que tem 6 bases, para equilibrá-lo, imagina se uma das bases ficar capenga, né? A perna fica insuficiente, alguma coisa acontece ali com uma dessas bases, um desses pilares. O que vai acontecer, né, se for um objeto? A gente vai tentar equilibrar nas outras bases, até a gente ver se a gente vai consertar aquela base, o que vai ser feito, o que é possível fazer. Mas enquanto aquela base está deficiente, né, ela não está suficiente para sustentar aquele banco, se a gente for utilizar aquele assento, a gente vai ter que se equilibrar nas outras bases. Relacionamento também. Se um dos pilares tiver com alguma situação que não consegue suprir um dos dois, né, estiver fazendo uma diferença muito grande, o relacionamento ele vai se segurar também nas outras bases. Mas se forem muitos pilares, muitas bases, né, que não estão suficientes na relação, então é quando a gente percebe que o relacionamento ele acaba se dissolvendo, né? As pessoas não conseguem dar continuidade, às vezes tem um lamento, essa pessoa é tão legal e tal, mas não se trata só da outra pessoa ser uma boa pessoa, né? Existem também relacionamentos que não têm condições de serem continuados, apesar das duas partes serem pessoas que têm ações que diretamente não prejudicam a relação, mas indiretamente não são compatíveis. Ou tem formas de pensar, ou tem valores diferentes, mas isso não faz delas boas ou mais, né? E, às vezes isso faz também com que o relacionamento, né, se acabe. Então, agora a gente vai partir para essas bases, né? Então, quem quiser anotar aí, papel e caneta, ou então dá uma pausazinha no vídeo
e a gente vai falando. Vamos lá. Primeira base, né, que é super importante: afinidade psicológica e emocional. Essa afinidade, então, psicológica e emocional, ela necessariamente as pessoas têm que ser iguais, Rafa? Não. As pessoas podem ter afinidades complementares. Um ajuda o outro, um é companheiro do outro, né? As duas pessoas se ajudam, as pessoas lidam uma com a outra, com a personalidade uma da outra, de forma colaborativa. Então, por exemplo, essa forma, eu estou olhando toda hora aqui para o lado, porque eu estou com uma colinha, né, gente? Porque a gente vai trabalhar com uma aula assim, é importante a gente planejar, estudar direitinho o que vai ser tratado, tá? Então, vamos lá. Essa forma das pessoas se conectarem, né, e a forma delas compartilharem as emoções, visões de mundo, né, para elas se desenvolverem nas relações, cada um se desenvolve diferente. As pessoas foram criadas, cada um na sua família, com histórias, com culturas diferentes. Então, quando essas pessoas resolvem se relacionar, elas estão trazendo toda essa bagagem, né? E dentro dessa bagagem também, elas vão também trazer os valores delas. Então, esses valores, eles vão fazer toda a diferença, porque se forem muito distintos, ou se forem opostos, e aí a gente não está questionando se um tem um valor que é adequado e o outro não. Não, tem pessoas que valorizam mais algumas coisas e pessoas que valorizam mais outras coisas. Então, os valores éticos, os valores morais, né, todas essas questões do sujeito e aquilo que eles que consideram importante, na realidade vão entrar ali nessa história da relação. Segundo pilar. O segundo pilar que a gente tem, a segunda base que a gente tem dentro desse relacionamento é a compatibilidade de gostos e interesses. Então, diferente do primeiro pilar, a gente está falando então sobre aquilo que as pessoas vão gostar, vão se interessar, como é que as pessoas lidam com esses gostos diferentes. Aqui também pode ser complementar. Um pode não gostar da mesma coisa que o outro, mas ok, ele se interessa e tá tudo bem. Os interesses também, eles têm a ver com uma situação de planos, e aí as pessoas, dentro da relação, elas têm planos individuais e elas têm os planos de convivência, né? Os planos de convivência, né? É importante que sejam comuns, né? Se o outro tem um plano e eu não tenho o mesmo plano numa situação, numa história de convivência, isso já vai deixar essa base estremecida, mas às vezes o outro tem o mesmo plano, o mesmo objetivo, os mesmos sonhos, os mesmos planejamentos, mas apesar dele ter o mesmo plano que eu tenho, ele pode ter planos individuais que não são compatíveis com os planos do casal, né? Os planos daquelas pessoas que estão juntas. Então, isso também vai influenciar nessa segunda base, né? Além dos gostos. O terceiro pilar e a terceira base desse relacionamento é a conexão física. Nesse caso, essa conexão ela deve ser complementar, né? Numa situação de troca mesmo, e tem essa compatibilidade mesmo das pessoas terem essa compatibilidade de conexão física, de contato, né? Como é que isso acontece para um, como é que acontece para o outro, o que cada um dá importância, o que cada um não dá importância. E se for muito diferente, se não for complementar ou compatível, sim, essa base fica muito mexida. O quarto pilar, né, é relacionado com competências para lidar com fatores externos, né, problemas e estresses externos ao relacionamento. E aí, como que é a habilidade das pessoas para lidarem com esses problemas que vêm de fora. Existem outras situações de mundo que podem influenciar. E como é que a gente lida com esses problemas externos? Porque às vezes o casal não está com problema, mas os problemas vêm de fora.
como é que lida com isso, né? A pessoa tem habilidades, tem competências, como é que ela reage quando surgem esses problemas, né? Como é que funciona essa relação nessa situação? Quinta base. A quinta base, ela vai falar sobre a relevância do título da relação para as pessoas envolvidas. Então, as pessoas, claro, entram num relacionamento desejando algo, e nessa questão do desejo, elas trazem cada uma as suas necessidades individuais e expectativas, ainda que não sejam altas, né? A gente tem pessoas que têm altas expectativas, outras nem tanto. Mas independente disso, tem alguma. E aí o que acontece? A relevância do título, ela vai falar de que às vezes a relevância do título para um não é tão importante e para outro é muito importante. Então vamos supor que para uma pessoa é muito importante um título de namoro, um título de noivado, né? Ou até do casamento. E para outra pessoa, esse título simplesmente não é importante. Ela não valoriza isso na relação. E aí aqui a gente não vai julgar se é correto ou se é incorreto o posicionamento das pessoas. Apenas a situação de compatibilidade, porque se para um não é importante e para outro essa base vai ficar fragilizada, entende? Aquilo ali pode ser e provavelmente vai ser motivo de conflito dentro do relacionamento, tá? Isso vai desequilibrar a relação e a estabilidade desse relacionamento e, obviamente, vai ficar, lembrando da analogia que eu fiz, né, materializada do banco de praça, de 6 pernas, uma base está fragilizada, como é que a gente vai fazer? Vai sobrecarregar as outras. E as outras bases vão dar conta disso? Como é que vai ser feito esse arranjo? Né? Então, as pessoas vão precisar tratar dessa questão. Né? Se a gente pode fingir que não está acontecendo? Pode. Mas você vai fingir que você está sentado num banco que ele tá bambo, né? Que uma das pernas está quebrada? Dá para fingir que isso não está acontecendo? Acho difícil. Sexta e última habilidade, né? É a competência de lidar no convívio, né? Habilidades para as reações que a pessoa tem na situação de convívio. Então, diferente daquela quarta habilidade de lidar com os fatores externos, a sexta habilidade tem a ver com você lidar com as situações internas da própria relação, as diferenças, né, do próprio casal, como é que a gente reage quando o outro tem uma reação diferente do que a gente esperava, né? Então, como eu falei no início dessa aula, se um pilar não tiver em consonância, isso já gera uma fragilidade. E o que é importante, o que a gente pode fazer? Ora, precisa ser conversado, né? Se o banco fica com uma base ali que não tá legal, né? Não adianta eu fingir, porque toda hora talvez eu escorregue e caia, né? Eu posso me machucar, né? Ou eu posso não escorregar e me machucar, mas a pessoa que está partilhando daquele espaço ali comigo, ela vai se machucar. Será que eu quero que essa pessoa se machuque? Então, às vezes eu estou num lugar que está super confortável, né? Eu estou na metade do banco que está tudo acontecendo super bem, está confortável, eu não estou com risco de cair, mas quando eu faço qualquer movimento, a pessoa que está do meu lado, ela cai, ela se machuca. Eu quero que essa pessoa sofra. Então, tem a ver com isso também. O relacionamento tem a ver com a gente e tem a ver com o outro, né? E toda vez que a gente tenta ignorar que está acontecendo alguma dificuldade, algum problema, alguém pode se machucar naquela história. Então, acho que quando se trata da gente estar se relacionando, a gente não quer nem a gente se machucar, nem machucar as outras pessoas, né? Bom, essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas eu espero que a gente entenda, né, com esse mapeamento que a gente fez hoje, né, como que é a construção dessa história, desse relacionamento que a gente experimenta com a outra pessoa, né? Então, é muito fundamental que a gente, se a gente está levando os nossos valores, os nossos gostos e necessidades para a relação, em primeiro lugar, é muito importante que a gente se conheça, a gente faça um processo de autoconhecimento, compreenda o que a gente valoriza, compreenda quais são os nossos gostos, o que a gente não abre mão,
o que a gente não suporta, né? O que é o inaceitável também é importante, né? O que é inaceitável para você é importante que seja inaceitável para o outro, porque se não for, se for algo que é aceitável para o outro, pode ser que a gente tenha aí uma diferença de valores. Então, tem que pensar bem nessa relação, como é que vai ser desenvolvido isso, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, você pode comentar, pode compartilhar. Se esse assunto também é um assunto que você gostaria que eu continuasse trazendo para as aulas aqui, você pode comentar bem-estar ou trazer outros temas também para a gente poder falar sobre isso. E compartilhe então esse conhecimento com as pessoas que você acha que estão desejando entender mais sobre relacionamentos. E eu vejo vocês em breve. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até logo.